Amém? Bom demais louvar ao Senhor e ter os irmãos aqui, né? Isso é bom ver os irmãos, Jorge, Lúcia, Carmen, Zilena, né? Lúcia, patrão, né? Ver todos vocês aqui é muito, muito bom. E Viviane, muito bom adorar ao Senhor e ver todos os irmãos aqui. Estamos juntos, alçando a nossa voz. Você que eu não consigo ver, que está em casa assistindo pela plataforma digital, desejo que o Senhor te abençoe e te guarde, que a mão de Deus esteja sobre você também. Vamos abrir a Bíblia, a palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo de número 20. Lerei a partir do 19. 20:19. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João. Naquele mesmo domingo à tarde, os discípulos de Jesus estavam reunidos de portas trancadas, com medo dos líderes judeus. Então Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Em seguida lhes mostrou as suas mãos e o seu lado, e eles ficaram muito alegres ao verem o Senhor. Então Jesus disse de novo: que a paz esteja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Depois soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, esses pecados serão perdoados, mas se não perdoarem, eles não serão perdoados. Acontece que Tomé, um dos discípulos, que era chamado de Dídimo, ou Gêmeo, tradução Gêmeo, não estava com eles quando Jesus chegou. Então os outros discípulos disseram a Tomé: nós vimos o Senhor. E Tomé respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, e não tocar ali com o meu dedo, e também se não puser a minha mão no lado dele, não vou crer. Uma semana depois, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos ali, com as portas trancadas, e Tomé estava com eles. Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Em seguida, Jesus disse a Tomé: veja as minhas mãos e ponha o seu dedo nelas. Estende a mão e ponha no meu lado. Pare de duvidar e creia. Então Tomé exclamou: meu Senhor e meu Deus. Você creu porque me viu, disse Jesus. Felizes são os que não viram, mas a si mesmo creram. Vamos orar? Senhor, muito obrigado a Deus por mais um dia. Obrigado a Deus porque podemos sentir a cada momento o conduzir do Senhor sobre as nossas vidas. Pedimos a Deus que Tu venhas aclarar a nossa mente e o nosso coração, para que recebamos e entendamos aquilo que o Senhor tem reservado para cada um de nós. Mas muito além do entendimento, que nos submetamos ao Senhor, para que Tu exerças o Teu querer no coração de cada um de nós. Faz, ó Deus, da nossa vida a oficina, uma oficina onde o Espírito Santo trabalhe. É a nossa oração em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Em João capítulo 20, nós percebemos claramente o tipo de influência que nós podemos sofrer na vida cristã. E isso é muito importante, porque é um fator determinante, vai determinar o resultado. Que tipo de influência nós sofremos? O capítulo 20 começa narrando a ressurreição de Jesus. A partir do versículo 1, ele vai narrar a ressurreição de Jesus, o modo como Jesus volta à vida. Maria Madalena, aquela de quem Jesus havia expulsado os demônios, 7 demônios, ela vai ao sepulcro
E diz o texto que domingo, bem de manhã, ainda estava escuro, diz o versículo 1, a narrativa inicial do capítulo 20, que elas vão até o sepulcro, e ao chegar ao sepulcro, a pedra está removida, retirada da entrada, o lenço está ali, o lençol está ali, e ela não vê o Senhor. Então ela põe-se a chorar, segundo a narrativa de Mateus, e ela pergunta: onde puseram o meu Senhor? E ela ouve então uma voz que diz: Maria, você não está me reconhecendo? E então ela consegue contemplar o Jesus que morto estava, agora ressurreto, ou seja, vivo outra vez. E essa experiência determina um comportamento imediato de Maria Madalena. Que comportamento é este? Diz que ela saiu e foi imediatamente contar aos discípulos. Ela vai até o versículo 18, ela vai contar aos discípulos o que aconteceu. Ou seja, o contar aos discípulos é influenciado o resultado da experiência que ela teve com Jesus. Quando a gente tem uma experiência marcante com o Senhor, isso imediatamente determina também o nosso comportamento. Quantas pessoas mudam de vida? Eu conheço talvez centenas de pessoas que fizeram tratamento, tiveram acompanhamento psicológico, passaram por centro de recuperação de dependentes químicos, sem qualquer êxito, mas no dia que tiveram uma experiência profunda com Jesus, essa experiência determinou um novo comportamento inexplicável aos olhos da ciência, inexplicável aos olhos da psicologia, da psicanálise, da psiquiatria. Não se consegue entender como que alguém mudou o seu comportamento de modo radical, mas mudou porque teve uma experiência profunda com Jesus. Quando ela viu Jesus ressurreto, que Jesus estava vivo outra vez, ela deixou aquele local e ela vai partir para os discípulos e contar a eles que Jesus está vivo. E aí vem o versículo 19, do mesmo texto do capítulo 20, diz: no mesmo domingo, ou seja, o versículo 1 do capítulo 20 diz que era domingo bem cedo de manhã e ainda estava escuro, ou seja, era antes das 6 horas da manhã. E no mesmo domingo, diz o versículo 19, no mesmo domingo, os discípulos estavam reunidos numa casa com as portas e as janelas trancadas, porque estavam com medo dos judeus. O texto faz questão de dizer que eles estão reunidos a portas trancadas. Não haveria nenhuma necessidade de dizer que eles estavam dentro de uma casa com as portas e as janelas trancadas. Mas por que essa narrativa? Porque faz questão de dizer que houve um fenômeno, ocorreu algo sobrenatural naquele lugar. Eles estavam com as portas e as janelas trancadas e Jesus apareceu a eles dentro de casa. Todos eles estavam reunidos, menos Tomé. Os discípulos estavam ali reunidos com medo, trancados por causa da perseguição, mas Tomé não estava. Jesus apareceu a eles, Jesus se apresentou a eles, atravessando as portas fechadas e as janelas fechadas. Essa é a narrativa. Jesus se apresenta a eles e diz: paz seja com vocês, eu envio vocês, eu abençoo vocês, paz seja com vocês. E soprando sobre eles disse: recebam o Espírito. Eles tiveram uma experiência, assim como Madalena teve a experiência enquanto estava lá à beira do sepulcro, teve uma experiência com Jesus que determinou um comportamento de ir anunciar aos discípulos. Agora os discípulos tiveram uma experiência também pessoal. Quando se tem essa experiência pessoal, ela tem uma força muito maior. Você vai perceber no texto que há pessoas que têm a experiência porque os outros contaram, porque os outros narraram, mas a experiência é do outro. Parece que ela é menos importante. Vamos ver, o texto diz: no momento em que eles ouviram isso, e Jesus disse: recebam o Espírito, soprando sobre eles, eles estão ali,
eles saem daquele lugar e eles vão contar ao comportamento, o resultado, eles vão contar a Tomé. Se você não sabe o que aconteceu, nós estávamos reunidos e sabe quem foi que apareceu? Jesus apareceu enquanto nós estávamos reunidos. E aí Tomé olha para eles, diferente da mulher, diferente dos discípulos. Tomé estava conseguindo saber que Jesus havia ressuscitado, que havia aparecido a eles apenas pelo testemunho. Quando nós ouvimos um testemunho, nós temos muito mais dificuldade de acreditar do que naquilo que nós vemos. Isso mesmo. Quando alguém testemunha, eu estava doente, eu fui curado, a gente ouve o testemunho e tem muito mais dificuldade de acreditar na cura, porque nós estamos ouvindo alguém testemunhar. Os discípulos experimentaram, mas eles estão testemunhando para Tomé. E Tomé tem uma dificuldade muito grande, porque ele não viu, ele não experimentou, ele apenas está ouvindo o que o outro disse. Quando alguém disse, eu estava enfermo e fui curado, essa pessoa está testemunhando, e quem está ouvindo tem mais dificuldade de entender ou de se colocar no lugar da pessoa que foi curada. Mas no dia em que essa pessoa fica enferma, no dia em que a enfermidade está sobre ele, esse dia é muito mais desafiador. Sabe por quê? Porque agora ele não irá crer somente de ouvir falar, mas por si mesmo. Eu lembro de Jó, quando Jó estava enfermo, e Jó estava enfrentando grande dificuldade, e ele diz, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a face da terra, disse, e os meus olhos verão o Senhor, e eu o verei, não somente de ouvir falar, mas os meus olhos o verão. Ou seja, Jó está dizendo, eu passei uma desgraça terrível, eu passei enfermidade terrível, e eu estou podendo testemunhar daquilo que eu experimentei, não só do que as outras pessoas estão falando, mas do que os meus próprios olhos viram. Qual seria, talvez, a melhor coisa, o melhor testemunho? Daqueles que experimentaram ou daqueles apenas que viram? Tomé olha para os discípulos e diz, se eu não colocar o meu dedo, se eu não vir, se eu não colocar o meu dedo onde estão as marcas dos cravos, se eu não colocar a minha mão no local em que ele foi traspassado pela espada, tradicionalmente é mais ou menos aqui, mas provavelmente foi aqui, porque ao enfiar a lança, o oficial levantava a lança e enfiava na lateral, porque a costela não deixaria chegar ao coração nessa posição. Ele teria que levantar a lança e enterrá-la na lateral, segundo o escritor francês Pierre Barbet, médico cirurgião francês. Mas por quê? Tomé, ele está diante de uma situação difícil de acreditar no que os outros estão dizendo. E os discípulos estão testemunhando daquilo que eles viram. Qual é o melhor? Qual é o mais desafiador? Eu lembro-me que quando garoto, na 5ª ou 6ª série, era por aí, 71, mais ou menos, 1971, a professora Maria Luísa, professora de português, pediu que nós elegêssemos uma pessoa para entrevistá-la. E eu escolhi entrevistar um frei chamado Hélio. E eu fui até a Igreja Católica em São João, na Praça da Matriz, e pedi que eu gostaria de entrevistar o Frei Hélio. Ele prontamente me recebeu, eu entrei, sentei-me por detrás da mesa, da sala dele, ou da sala que ele recebia as pessoas, e aí eu disse a ele, eu queria que o senhor me explicasse uma coisa. O que é a fé? Era uma das 5 perguntas. E aquele frei disse, é muito simples. Ele pegou a caneta e disse, você tem fé que essa caneta está na minha mão direita? E eu olhei para a mão dele e disse, tenho. Ele disse, você não tem fé. Você está vendo, você tem certeza.
E aí ele colocou a mão embaixo, por debaixo do tampão da mesa, e aí ele embaralhou a caneta nas duas mãos, e ele disse: e agora você tem fé que a caneta está na minha mão direita? E eu olhei para ele, e ele deu um sorriso, e eu disse: tenho. E aí ele levantou a mão, e ele disse: está na mão direita. Isso é fé. Ele disse para mim, eu tinha uns 11 anos ou 12 de idade, ele disse: menino, fé é quando você não consegue ver, mas você acredita. Isto é fé. Quando os discípulos disseram a Tomé: nós vimos, ele está vivo, e Tomé disse: mas eu não vi. Esse é o problema, é a censura de Jesus a Tomé. As pessoas que têm dificuldade de acreditarem porque não viram, porque não passaram por uma experiência extraordinária, porque não viram um clarão no céu, porque nunca um anjo apareceu em revelação, porque elas nunca tiveram uma experiência profunda na enfermidade com Jesus. Mas será que eu tenho fé? Jesus apareceu, os discípulos disseram a Tomé, Jesus apareceu, e ele esteve conosco. Ele disse: eu não vi os sinais dos cravos, não colocar o dedo, se eu não puser a mão no lado onde ele foi traspassado pela lança, eu de maneira nenhuma eu crerei. Uma semana depois, eles estão reunidos no mesmo lugar, diz ainda o capítulo 20, no seu desfecho. Sabe o que aconteceu? Estão as portas trancadas, Jesus outra vez apareceu, e diz o texto que Jesus saudou a todos com a paz, e imediatamente depois de saudar os discípulos, Jesus se dirigiu a Tomé e disse: Tomé, eu estou aqui. Aqui estão as minhas mãos furadas pelos cravos, e aqui está ao meu lado traspassado pela lança. Pode colocar a sua mão. Alguém sabe o que foi que Tomé disse? Senhor meu e Deus meu. Normalmente nós lembramos assim: fulano é igual Tomé, tem que ver para crer. Mas ninguém se atém à declaração de Tomé. Ele olha para Jesus e ele diz: Senhor meu, Deus meu. Tomé faz uma declaração que os apóstolos tinham dificuldade de fazer. O apóstolo Pedro tantas vezes esteve com Jesus e teve dificuldade de entender que Jesus era o próprio Deus. Teve dificuldade de reconhecer o senhorio de Jesus Cristo sobre si, porque os judeus jamais teriam dois deuses. Eles só criam na existência de um Deus, um único Deus. Então os judeus jamais admitiriam que poderia existir outro Deus além de Yahvé. Quando Tomé percebe o que está acontecendo, ele olha para Jesus e ele diz: tu és Yahvé. O Senhor é o Deus que criou todas as coisas. O Senhor é o Deus eterno. O Senhor fez o mundo, os seus fundamentos. O Senhor é quem criou os céus, os seus luminares. O Senhor é Deus. A declaração de Tomé é extraordinária. Mas por quê? Ele viu Jesus ressurreto. As mulheres viram, por isso testemunharam. Os discípulos viram no mesmo domingo à tarde, por isso testemunharam. Tomé viu Jesus e por isso testemunhou também. Mas qual é o mais importante? Jesus olha para Tomé e os discípulos, e Jesus disse: Tomé, porque vistes, creste. Bem-aventurado, melhor são aqueles que não viram e creram. Bem, nós vivemos num mundo em que muitos grupos religiosos dão muito mais importância em acreditar naquilo que eles viram. Jesus está dizendo que bem-aventurado é aquele que é capaz de acreditar em algo que ele não viu, em algo que ele não experimentou de modo extraordinário. Imagine alguém que nunca ficou doente, e você chega para ele e diz: você é capaz de crer que Jesus é capaz de curar?
E ele diz: creio de todo o coração que o Senhor Jesus pode me curar no dia que eu ficar enfermo. Essa declaração, Jesus está dizendo: esse homem é bem-aventurado, muito mais do que aquele outro que você diga a ele: você acredita que Jesus pode te curar? E ele diga: eu já fui curado, eu fiquei doente, eu acredito porque eu já fui curado. Jesus está dizendo: aquele que nunca foi curado, mas que crê, é bem-aventurado. Mais bem-aventurado é aquele que não viu, mas creu, aquele que não experimentou, mas é capaz de acreditar. As mulheres foram ao sepulcro e viram que Jesus ressuscitou, e elas estavam testemunhando daquilo que elas viram. Os discípulos ouviram o testemunho das mulheres. Jesus apareceu no mesmo domingo à tarde para elas, e eles estavam testemunhando daquilo que eles viram. E agora Tomé, porque viu Jesus, disse: Senhor meu, Deus meu. E Jesus está dizendo: você está dizendo isso só porque você viu? Tantas mulheres como os discípulos, como Tomé, estavam testemunhando daquilo que eles viram. E Jesus disse: bem-aventurados são aqueles que nunca foram curados, mas acreditam na cura. São aqueles que nunca foram consolados, mas acreditam no consolo. Bem-aventurados são aqueles que nunca morreram, mas acreditam na ressurreição. Bem-aventurados são aqueles que nunca caíram em desgraça, mas acreditam na redenção dada pelo Espírito Santo de Deus. Eu não sei qual é a sua experiência. É importante ter experiência com Deus? É, mas muito mais importante, e só é fé quando você é capaz de acreditar naquilo que você nunca experimentou. Aí sim é fé. Neste momento é fé. Um homem estava falando de Jesus para outro homem, e aí o segundo estava ouvindo e estava zombando do primeiro. E aí o primeiro olhou para ele, meteu a mão na sacola, tirou uma laranja e começou a descascar a laranja. Depois que descascou a laranja, cortou ao meio, olhando para o segundo, que não era cristão. E então o primeiro cristão colocou a laranja na boca, trouxe a boca e chupou a laranja, parte da laranja, e olhou para o outro e disse: que gosto, o que você acha do gosto dessa laranja? E o outro disse: não sei, quem está chupando a laranja é você, como que eu posso saber? E o cristão, o primeiro, disse: é mais ou menos assim a vida cristã. A gente compartilha daquilo que a gente experimenta. A gente sabe o sabor da vida cristã, porque a gente se dispôs a chupar a laranja, ou viver com Cristo. Mas o segundo pode acreditar que a laranja é doce, gostosa. Isso é fé, isso é acreditar. Confesso a vocês que eu nunca vi Jesus. Nunca vi Jesus, ele nunca apareceu para mim. Confesso a vocês que eu nunca vi os cravos, as marcas dos cravos nas suas mãos, nem o lugar que foi traspassado pela lança. Mas eu creio. Eu nunca vi Jesus ressurreto, mas eu creio na sua ressurreição. Eu creio nos milagres, creio no nascimento virginal, que Jesus nasceu da Virgem Maria. Isso é fé. Eu creio. E Jesus diz: bem-aventurados são os que não viram e creram. Curva a sua cabeça, por favor. Se até hoje ensinaram você o método cartesiano, René Descartes, que você só pode acreditar naquilo que você vê, eu quero dizer a você que Jesus valoriza muito mais aquele que acredita naquilo que não vê, que acredita que Jesus voltará, virá a este mundo com grande poder e glória. Jesus valoriza muito mais aquele que acredita na inerrância das Escrituras Sagradas, na sua infalibilidade, aquele que acredita que Deus está cuidando de você. Jesus valoriza muito mais aquele que acredita
está salvo pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Naquele que antes de dormir faz a sua oração, entregando a sua noite a Jesus e agradecendo pelo dia que viveu. Dorme tranquilo. Uma escola na Rússia, na década passada, sofreu um atentado terrorista. E um batalhão especializado, no meio dos escombros, jogava concreto de um lado para o outro, tentando chegar ao lado mais baixo, a única sala onde havia alunos. 17 alunos estavam naquela sala. E eles, 3 dias, foram removendo o concreto, até que conseguiram chegar à laje da sala. E eles acharam os 17 meninos intactos, sem arranhões. Quando conseguiram retirar as crianças e colocar no pátio da escola, um deles abraçou o pai, um oficial daquele batalhão. Chamou os outros meninos. Os meninos vieram, rodearam o oficial daquele batalhão, pai de um dos meninos. E aquele menino, filho do oficial, disse: pai, nós ficamos quietinhos, porque eu falei para eles ficarem tranquilos, porque o meu pai iria me achar. E nós ficamos no escuro, no silêncio, esperando o Senhor chegar. E eles me perguntavam: seu pai vem mesmo? E eu dizia: pode ter certeza que meu pai vai me achar. E quando tiraram a pedra e a luz entrou na nossa sala, eles disseram: o seu pai chegou. O seu pai chegou. Eu acredito que nós muitas vezes temos que esperar na escuridão. É fé. Nós não estamos vendo o que está acontecendo ao redor, não sabemos o que está se passando lá fora, mas pela fé, sem nenhuma experiência extraordinária, sem nenhum show pirotécnico, nós sabemos que o nosso Pai está nos guardando. Ele está cuidando de nós. Eu não sei o que você está passando, eu não sei como está a sua mente e o seu coração, mas eu quero dizer a você que Deus está cuidando de você. Mesmo na escuridão, sozinho, chorando, Deus está cuidando de você. Ore ao Senhor nesta hora. Enquanto você está orando, eu quero perguntar: alguém aqui esta noite que quer entregar a vida a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, dizendo: Deus, eu estou esperando muito tempo pelo Senhor, e esta noite eu quero colocar a minha vida nas mãos do Senhor. Alguém que quer fazer isso? Eu quero orar. Levante a sua mão, sim, bem alto. Isso, Deus abençoe. Há mais alguém que sinta esse desejo de entregar a vida a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, dizendo: Senhor, eu estou há muito tempo esperando para fazer isso? Levante a sua mão também, eu quero orar por você também. Há mais alguém, há outras pessoas, eu quero orar por você. Faça isso dizendo: eu quero, Jesus, eu coloco a minha vida nas mãos do Senhor, do jeito que ela está. Vamos orar? Você quer fazer isso? Levante a sua mão. Nós vamos orar. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, porque nós não vimos nada de extraordinário, mas sabemos que o Senhor está cuidando de nós, que a mão do Senhor está sobre a nossa cabeça. Não vimos os 35 milagres que a Bíblia narra que o Senhor realizou, mas nós cremos neles. Ó Deus, nós te agradecemos porque não vimos o Senhor sair da sepultura, mas nós cremos que o Senhor está vivo. Ó Deus, nós te agradecemos, ó Pai,
porque nós cremos que o Senhor voltará para buscar a igreja do Senhor e nos levará para a eternidade. E se antes disso nós morrermos, nós estaremos com o Senhor. Nós cremos, ó Deus, nisto. E a palavra do Senhor nos diz que bem-aventurados são aqueles que creem. Ó Deus, faz com que sejamos bem-aventurados por causa desta crença, pois nós, ó Deus, colocamos esta vida que se entrega ao Senhor nesta noite, colocamos nas mãos do Senhor. Que o Senhor venha ao seu encontro e abençoá-la, escrevendo o seu nome no livro da vida, para que toda a eternidade possa estar com o Senhor, com a igreja do Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Que Deus abençoe você, viu? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Mantendo a devida distância. A conselheira vai te orientar, mantendo distância de você. Que Deus abençoe. Pastor Marcelo, que o Senhor te abençoe e te guarde em nome de Jesus.